A Escandinávia é uma região geopolítica, a qual encontra-se ao norte do continente europeu, abrangendo 3 países: Noruega, Dinamarca e Suécia. Esses países constituem o Conselho Nórdico e cooperam entre si. Os países nórdicos não dispõem de um mesmo conjunto de políticas e regras, tendo cada um seu próprio modelo econômico e social. Já a região do Mediterrâneo compreende os países situados no sul do continente, quase todos banhados pelo Mar Mediterrâneo: Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Turquia europeia, além de vários outros microestados. Existe uma diferença econômica e, consequentemente, social entre os países da Europa meridional. O nível de desenvolvimento nesses países é menos expressivo que de outras partes da Europa e as condições de vida são materialmente mais simples, quando comparadas às dos demais países ocidentais do continente. São essas as regiões localizadas nos extremos do continente europeu que se conectam por meio de rodovias e ferrovias ao longo de toda a sua extensão. Por isso, a Escandinávia e a região do Mediterrâneo estão trabalhando para uma das maiores construções já realizadas em toda a Europa. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e nesse vídeo você vai entender sobre o megatúnel de 11 bilhões de dólares da Escandinávia ao Mediterrâneo. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo daqui do Construction Time. A rota atual que cruza praticamente toda a região europeia chama-se ScanMed. Vai da Finlândia a Malta, nas extremidades do continente. Porém, na região dos Alpes, o tráfego se torna um tanto austero, como você deve imaginar, devido às declividades das montanhas. Situado nos vales alpinos, o Passo de Brenna está a cerca de 1.371 metros acima do nível do mar e, por décadas, possui a ligação mais importante entre o norte e o sul da Europa. É o local mais baixo da passagem nos Alpes, podendo ser usado durante todo o ano. Esta passagem remonta aos tempos do Império Romano, que a utilizava para chegar até as províncias que estavam ao norte do continente. Devido à sua importância, a rota foi objetivo de várias disputas ao longo da história e chegou até mesmo a ser ocupada pelas tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de impedir o regresso das tropas alemãs que estavam no solo italiano. O importante trecho iniciou-se apenas como um caminho estreito, que permitia somente a passagem de uma carroça, ficando assim por muitos anos. Em 1770, o trecho foi alargado e em 1867 foi construída uma linha ferroviária para melhorar o transporte de pessoas e cargas. Para acompanhar o crescimento econômico do continente e a popularização dos automóveis e caminhões, foi construída uma rodovia chamada E45 na década de 1970. Passa por ali 40% do frete de toda a região, no entanto, apenas 1/3 das cargas viajam por trem. Por conta das rígidas declividades, nem todo o trem de carga pode viajar pela ferrovia, sendo assim, 60% das cargas são transportadas por caminhões nas estradas. O grande fluxo de fretes no local, unido ao fluxo turístico, faz com que as rodovias passem por sérios engarrafamentos ao longo desse percurso, ocasionando ruídos e uma péssima qualidade do ar. Diante disso, a alta taxa de mortalidade na Europa, devido à poluição ambiental, causou grandes preocupações aos países. Visto que muitas pessoas no continente estão expostas a climas extremos e ar venenoso, com uma população significativa a viver e trabalhar em áreas poluídas, sendo os mais atingidos aqueles que vivem próximo ao tráfego de veículos, foi quando em 1974 os países da União Europeia resolveram tomar uma decisão para amenizar o problema ambiental, o engarrafamento e todo o transtorno na região. Como o alargamento das rodovias ou a mudança da via ferroviária era improvável por conta da região rochosa, chegaram à magnífica ideia
para resolver o problema. A solução foi criar um túnel ferroviário subterrâneo que cortaria o coração das montanhas ligando a Escandinávia ao mar Mediterrâneo. O megatúnel chamado de Brenner Base Rail, que custará no total 11 bilhões de dólares, é um feito incrível de construção que conectará muito melhor o continente, tendo seu início em Innsbruck, na Áustria, irá até a cidade de Fortezza, na Itália, atravessando a gigantesca cadeia de montanhas. O projeto consiste em 2 vias principais que levarão os trens em 2 sentidos, cortando a região dos Alpes e evitando a difícil rota atual. Um terceiro e menor túnel foi escavado primeiro, 12 metros abaixo dos túneis principais e com diâmetro de 6 metros. Segundo o projeto, esse túnel exploratório serve para medir as condições de rotas antes do início do trabalho principal e funcionará também como um sistema de drenagem especial. Os túneis principais ficam a 70 metros de distância um do outro. Para transportar trens em ambas as direções, cada um possui 8,1 metros de diâmetro. O projeto conta também com túneis transversais a cada 333 metros que conectam os 2 principais, além de contar com 4 túneis de acesso lateral extra para a conexão com a superfície e para a remoção de resíduos. Ainda com 3 estações de serviço de emergência construídas a 20 quilômetros de distância uma da outra para fornecer aos viajantes vias de acesso de emergência. O Brenner Base Rail se unirá a um túnel de desvio já construído localizado em Innsbruck, se tornando a maior conexão ferroviária subterrânea do planeta, com um total de 64 quilômetros, sendo maior até mesmo que o túnel de base de Gotthard, com 57 quilômetros de extensão na Suíça. Tão grandioso quanto os planos podem ser, construir um túnel através de serras não é pouca coisa. Um dos grandes desafios da mega escavação é enfrentar 4 tipos de diferentes rochas, estando em uma das linhas de falhas mais longas da Europa. Portanto, para que os engenheiros e projetistas avancem com o projeto, foi necessário unir 2 tipos de escavações, sendo 50% delas escavações tradicionais com explosivos, fazendo necessário que as seções que são destinadas à detonação sejam carregadas com explosivos, depositados em buracos perfurados e depois detonados. A obra contará então com os outros 50% de escavações mecânicas, com um equipamento chamado TBM, Tunnel Boring Machine, uma tuneladora, no Brasil conhecida popularmente como tatuzão. Na escavação comum feita com explosivos detonadores, os fragmentos de rocha são retirados com máquinas pesadas em um processo chamado de mucking. Após a limpeza dos detritos, o processo de estabilização do túnel é realizado com chumbadores e depois com uma camada de concreto projetado e aplicado nos buracos da superfície. Posteriormente, são colocados mantas de reforço e instalados arcos de treliça para dar suporte estrutural. Esse processo é replicado a cada metro do caminho. Com esse método, a produção chega a aproximadamente 8 metros de extensão a cada 24 horas de trabalho. Já a escavação mecânica é feita quase 100% pela grande tuneladora, perfurando as rochas, retirando-as para uma esteira, onde a mesma é transformada em material para a estruturação, aplicada pela própria máquina, assim como todas as outras camadas de estrutura, obtendo uma finalização bem parecida com o tipo de escavação tradicional. A produção média das tuneladoras é de aproximadamente 75 metros semanais, porém, em dias mais produtivos, a perfuração pode chegar até 35 metros de túnel. O projeto terá cerca de 21,5 milhões de metros cúbicos de entulhos escavados. Mais de 1/3 do entulho será reciclado e reutilizado como concreto no próprio projeto para reforçar a estruturação do túnel. Já o entulho restante será enviado para os 5 locais ao longo da rota, sendo descartado de forma sustentável e servindo de aterro para áreas de futuro reflorestamento e paisagismo, devolvendo ao local o seu uso original.
De acordo com a empresa responsável pela obra, já existem mais de 150 quilômetros escavados e na cidade de Forteza, a entrada sul do túnel está praticamente pronta. O projeto começou em 2008 e os trabalhos da escavação estão em andamento há mais de uma década, estando bem adiantado nos seus 4 pontos principais. No lado austríaco, já está sendo construída a estrada e a saída dos túneis, assim como as obras de estabilização dos taludes. A ligação com a malha ferroviária local está em andamento. Espera-se que o túnel seja finalizado em 2028, ou seja, cerca de 20 anos após o início do projeto. Sendo concluído, o Brenner Base Rail acomodará trens que podem atingir velocidade máxima de 200 km por hora, e a viagem de Innsbruck, na Áustria, para Forteza, na Itália, levará apenas 25 minutos, ao contrário dos 80 minutos que levam os viajantes. O custo da obra de 11 bilhões de dólares, sendo cerca de 56 bilhões de reais, segundo a cotação atual, todo este custo é dividido entre Áustria, Itália e União Europeia, que arca com 40% do custo da obra. Apesar do alto custo, a obra será importante para o desenvolvimento de vários países da Europa. Diluindo entre todos os envolvidos, o preço se torna relativamente baixo, principalmente pelos benefícios que serão obtidos pelas décadas em que o túnel deverá funcionar. A Europa tem um sério problema de poluição, por isso o Brenner Base Rail fornecerá ao continente uma ligação de transporte sustentável, não apenas à Áustria e Itália, mas à Escandinávia até o caminho do Mediterrâneo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like e comente. Fale um pouco sobre esse grande projeto e o que você achou dele. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você pretende ver mais vídeos como esse, aproveite e assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.